Uma das maiores responsabilidades de pessoas empáticas é elas se darem conta e terem consciência de que o excesso de empatia é tão tóxico quanto a falta de empatia de uma pessoa narcisista. Isso se o excesso de empatia não for mais tóxico do que a falta de empatia de uma pessoa narcisista. O excesso de empatia, a pessoa empática, ela sente tudo. De tudo aquilo que ela oferece e de tudo aquilo que ela não faz por ela mesma. A pessoa empata, quando ela vai além dos seus limites, ela não sabe quando parar de se doar, de dar. Então, quanto mais ela dá, mais a pessoa narcisista tira. Ela sente todo o impacto no seu emocional, na sua saúde, do quanto que ela se doa e do quanto que os outros se aproveitam disso. A pessoa narcisista, ela não sente nada. A pessoa que tem um excesso de empatia, ela é considerada uma pessoa super empata. Porque você tem traços empáticos e você também tem traços narcisistas. Digo isso você operando dentro do trauma, porque esses traços narcisistas que você adquiriu veio do seu cuidador narcisista. Enquanto pessoas narcisistas, elas só têm traços narcisistas, elas não têm nenhuma empatia emocional. O ego de uma pessoa empata operando dentro de um trauma é tão perigoso quanto o ego de uma pessoa narcisista. Porque a pessoa que é super empata, operando dentro de um trauma, ela se alimenta da necessidade de uma pessoa narcisista precisar de suprimento narcísico. Porque a pessoa narcisista não tem suprimento, ele tem que buscar fora. A pessoa super empata, ela tem excesso de suprimento para oferecer para uma pessoa narcisista. Existem alguns tipos de empatia, mas nesse vídeo eu vou falar sobre os tipos de empatia mais conhecidos, mais populares. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a empatia cognitiva. Geralmente, esse tipo de empatia, quem tem mais são pessoas que têm transtornos de personalidade. Esse tipo de empata, ele reconhece, ele identifica a emoção do outro. Ele identifica o que o outro está sentindo logicamente. Ele identifica por predição o que o outro está sentindo sem sentir a emoção, sem se colocar no lugar do outro. O empata cognitivo, ele não se coloca no lugar do outro, porque ele não sente da mesma forma, ele só reconhece. Não há emoção, é lógica. Então, o empata cognitivo, ele observa o seu comportamento, como você se sente, como você reage, e faz uma predição lógica do que você está vivendo, do que você está sentindo. Mas ele não se coloca no seu lugar, ele não vai chorar contigo, ele não vai sentir a mesma coisa que você. Geralmente, quem tem esse tipo de empatia são pessoas sociopatas, pessoas com transtorno de personalidade. Como alguns tipos de pessoas narcisistas, não são todas, tá? E pessoas com transtorno de personalidade borderline, entre outros transtornos. Esse tipo de empata cognitivo, ele tem a capacidade de se conectar com você imediatamente através de insights. Eles coletam insights sobre você para te manipular depois. O senso de humor de um empata cognitivo é malicioso. Essas pessoas te fazem elogios com o intuito de te magoar, de te fazer sentir inferior. Porque o elogio de um empata cognitivo é uma crítica negativa disfarçada. Esse tipo de empata cognitivo sabe como fazer você se sentir culpado, envergonhado. Sabe como ultrapassar os seus limites. E esse tipo de empata também muda de humor como se fosse bipolar, quando não consegue o que ele quer de você. Esse tipo de empata também é conhecido como empata obscuro, porque ele usa a empatia cognitiva às custas de você, para o próprio ganho pessoal. Esse tipo de empata cognitivo, eles são pura lógica e calculismo. Ele reconhece tudo que você sofre, mas não sente nenhuma simpatia por você e no que ele te causa, e não sente nenhuma empatia emocional. São extremamente manipuladores. Ele entende logicamente o que ele causa em você, como você se sente, mas ele não está nem aí para você. Desde que elas consigam o que querem de você, para eles está ótimo. Eles não estão nem aí se te machucam, não estão nem aí, nem se importam com o que você sente. Próximo da lista é o tipo de empatia compassiva. Esse tipo de empata são extremamente intuitivos. Ele tem uma conexão natural entre mente e coração. Ele percebe o que o outro sente, coloca no lugar do outro e ele se sente motivado em ajudar. Ele sabe exatamente o que o outro precisa, porque ele se coloca naquela situação, ele sente o que o outro sente e ele se coloca à disposição para ajudar.
Esse tipo de empata tem uma preocupação empática. Ele é o equilíbrio entre a lógica e a emoção. Ele consegue sentir a dor do outro como se estivesse acontecendo com ele, mas permanece no controle das suas próprias emoções. Ele não mistura o que é do outro e dele. E isso ajuda muito esse tipo de empata na tomada de decisões. Ele consegue ter lógica para identificar quando as pessoas estão precisando de ajuda. Tem uma compaixão extrema por pessoas que sofrem, por animais, e tem uma conexão intensa com a natureza. E este empata compassivo também sou eu. Me lasquei muito, mas aprendi. Seguindo o ritmo, o próximo da lista é o empata emocional. Esse tipo de empata, ele cria uma conexão muito forte com o outro. Ele sente um contágio emocional através do outro. Ele também consegue sentir fisicamente o que outra pessoa está sentindo fisicamente. Esse tipo de empata emocional, ele se conecta emocionalmente com o mundo interno de outra pessoa. Requer muito autoconhecimento e autorregulação das próprias emoções. É um tipo de empata que se coloca no lugar do outro porque ele sente aquela situação como se fosse dele. Esse tipo de empata é muito intuitivo e tem muitas habilidades psíquicas. Você, como um empata emocional, se você não aprender a se autoconhecer e a regular suas próprias emoções, a sua empatia, você desenvolve a síndrome por agradar. E isso é a empatia tóxica, o que eu vou falar agora. A pessoa que tem empatia tóxica está numa subcategoria dentro da empatia emocional. Quando não há uma regulação dessas emoções, dessa empatia, você se torna um empata tóxico. Você desenvolve a síndrome por agradar. E você prioriza todos, você se importa mais com todo mundo, menos com você. Você se autoabandona completamente, colocando a necessidade de todo mundo acima das suas. Você coloca todo mundo à sua frente, não importa o quanto isso te custe. E você não se importa se você vai morrer ou não. O que importa é que você quer salvar os outros. Você quer salvar todo mundo, você quer consertar todo mundo. Você quer resolver o problema de todo mundo, quando é você que tem que resolver o seu problema, quando é você que precisa de conserto, quando é você que tem que se priorizar. E se você chegou nesse ponto, você é um empata tóxico. O seu excesso de empatia, se ele te destrói, você é um empata tóxico. Precisa ser regulado isso. Porque você se certifica de que todo mundo está feliz. Você não se expressa como você quer autenticamente para você não causar conflito. Você tem medo de desagradar. Você se sacrifica pelo outro o tempo todo. Não se importando se isso te dói, se você está feliz ou não, se você sofre ou não. Você dá tudo de você aos outros a qualquer custo, mesmo que isso custe a sua vida. E tudo que você faz para os outros, todo o seu sacrifício, isso nunca é recíproco. Porque você tem expectativas irrealistas, você sofre com excesso de empatia. E quando há excessos ou faltas, há problemas, há conflitos. E claro que dentro de um relacionamento tóxico, dentro de um relacionamento com uma pessoa narcisista, todo o seu sacrifício é todo em vão. Muitas pessoas empatas tóxicas morrem por pessoas narcisistas, porque elas não conseguem ter um limite na sua empatia. Quando o seu excesso de empatia é autodestrutivo, está custando a sua vida, isso é tóxico. A pessoa que tem a empatia tóxica, ela precisa de suprimento tanto quanto a pessoa narcisista. Porque a pessoa narcisista, ela quer muita atenção. A pessoa que é empata tóxico também. A pessoa que tem empatia tóxica quer agradar todo mundo. A pessoa narcisista também. Ela quer agradar todos externamente, todos os macacos voadores, todos os cúmplices. Menos você, o empata tóxico. Então, a pessoa que é empata tóxica, ela quer ser bem vista. Ela está muito preocupada com a imagem, com a opinião alheia. Quer que todo mundo goste dela. Tanto quanto a pessoa narcisista. Então, assim, essa mensagem que eu vou falar agora é para todo tipo de empata dentro desses que eu falei aqui. Porque muitos de vocês se sentem culpados se vocês não colocarem outras pessoas à frente de vocês. Vocês amam fazerem o que os outros querem. Mas você já ousou fazer o que você quer fazer? E às vezes você pode amar fazer tudo que as pessoas querem e agradar as pessoas, mas ao mesmo tempo você se sente culpado, egoísta, se você expressar a forma que você se sente, o que você deseja. Porque você acha que quando você se expressa verdadeiramente, você é um peso para as pessoas. Você acha que você está pedindo demais e que você incomoda.
E quando você pratica o seu autocuidado, você se prioriza, você se sente egoísta, você se sente uma pessoa ruim. Porque lá no fundo, por causa do seu trauma, você acha que você não merece amor, você acha que você não merece cuidado e ser priorizado. Você acha que as suas necessidades não importam, mas elas importam sim. E quando você pensa na possibilidade de expressar como você sente, o que te incomoda, cobrar dos outros o que você realmente merece, você sente culpa e vergonha. Porque você acha que você não deveria precisar de nada e nem expressar as suas necessidades emocionais. E você acha que está tudo bem em só servir o outro. Isso é uma resposta do trauma. As suas emoções é como uma conta bancária, ela tem uma capacidade. E toda conta bancária tem saques e tem depósitos. E a maioria das pessoas que tem a empatia tóxica, que é o excesso de empatia, elas só fazem saques, zerando a sua conta bancária. Porque você não recebe nada do outro, não há depósitos. Não importa o quanto você faça, não há depósitos. Não há reciprocidade. E você cai sempre nessa dificuldade em expressar suas emoções. Cobrar o que você realmente merece das pessoas. Então você zera a sua capacidade emocional, você zera a sua conta bancária, dando, servindo, se doando. E isso às vezes custa você mesmo. A essência de você se doar, de você servir o outro, é lindo, é incrível, nunca perca isso. Porque isso é o que você tem de mais bonito em você. Mas há uma grande diferença em você se doar e você se doar como um martírio, como uma punição. E quando esse doar, esse servir é um sacrifício, te destrói completamente, quando você já começa a ficar doente, a perder a sua saúde emocional e física, quando você vai se deteriorando lentamente na servidão para o outro, é esse o problema. É isso que tem que ser consertado. Por alguma razão, quando você sofreu o trauma, você foi convencida a acreditar que você não tem necessidades emocionais. E se você não sente, você não precisa. Tudo que você é e toda a sua vida não é sua. E você não existe. E para isso você tem que sumir, desaparecer do planeta, servindo, se doando em sacrifício. Se autodestruindo e servindo a todo mundo. E eu falando assim parece menos ruim na teoria, mas para quem realmente vive isso é um verdadeiro inferno. Muitos de vocês já passaram por isso e muitos de vocês vivem isso até hoje. E para começar a se livrar desse problema, você tem que reconhecer que você está sacando de uma conta bancária vazia. Não há mais nada para sacar. E que você fazendo isso, você vai ficar emocionalmente falido. Porque você, nessa sua servidão, nessa sua doação, você zerou a sua conta bancária tantas vezes que você nem conta bancária tem mais. E a partir daqui você começa a sentir raiva, ressentimento, frustração, uma irritabilidade sem limites com a vida e com as pessoas. Porque você foi manipulado, convencido que duas ideias são exclusivas. Ou você vive uma vida a serviço do outro, ou você é egoísta, arrogante e pretensioso. E isso não é verdade. Você foi chamado por Deus para você doar e servir por amor. Mas só se esse amor for recíproco. E você também foi chamado para você cuidar de você mesmo e se amar em primeiro lugar. Porque se você não se ama, não adianta você servir, porque você não está amando ninguém. Se você não tem amor por você próprio. Porque se você não se ama, se você não se cuida, você não consegue amar, você não consegue cuidar de ninguém, nem de você mesmo. Não se amando, não se cuidando, você não existe.